E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi fazer esse vídeo e iguais a eles saíram outros tantos, porque nós começamos geralmente falando assim, como iniciar o seu TCC? E a partir daí a gente começa a falar de problema, de tema, depois problema, justificativa e por aí vai até o seu final. E ao longo desse período, né, como professor universitário, eu me deparei com diversas situações onde essa questão da discussão da escrita do TCC era um grande problema, mas eu tinha problemas, por exemplo, com formatação. Alunos que não conseguiam abrir o documento do Word e minimamente adequar as normas solicitadas na padronização da escrita em relação a tipo de fonte, tamanho de fonte ou de letra, né, como você queira, organização das margens e tal. Então, tecnicamente falando, esses itens que parecem simples, eu chamo aqui de trabalho braçal, não que não envolva o intelecto, mas é um trabalho braçal, do ponto de vista de organizar esteticamente ali uma folha, uma página, e aí ao longo todas elas, né, ao longo do teu trabalho, todas as páginas do teu trabalho, capa, né, e aí eu fiz esse videozinho, então, como eu havia dito, pequenininho, para que você comece a pensar em como utilizar o caderno de normas como a referência para chegar na página do Word e aí adequá-los a algumas padronizações. Então, no de hoje a gente vai falar sobre tamanho de fonte, tipo de fonte e a questão das margens. Vou mostrar na prática como é que você, clicando ali com 3, 4 cliques, você coloca o teu TCC minimamente organizado nesses itens, tá? E depois, obviamente, a gente vai abrir espaço aí para falar de outras formatações um pouco mais complexas e também, porventura, aquilo que vocês colocarem nos comentários, alguma dúvida que apareça por ali, ou eu digito te respondendo, ou a gente pode até fazer um outro vídeo falando como é que faz. Tá legal? Então, bons estudos aí, acompanha o vídeo, qualquer dúvida, fala lá com a gente. Vamos ao vídeo. Então, como eu falei no vídeo ali de apresentação inicial, nós temos aqui um documento no Word, uma página em branco, né? E ela precisa ser formatada para que você, portanto, coloque o teu trabalho aqui dentro. Essa formatação, ela é oriunda do teu caderno de normas. Toda instituição tem o seu caderno de normas. Isso já foi explicado no vídeo anterior. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma parte de um caderno de normas, não vou fazer nenhuma citação a qual, porque o que interessa é que você saiba que é o seu caderno de normas. Então, evidentemente, o que está escrito aqui pode ser diferente no seu. O que interessa é que você entenda a lógica do processo. Então, nesse caderno de normas aqui está escrito, olha, 2.6, ó, regras gerais de apresentação, beleza? A partir daqui, você só precisa seguir as regras. Então, veja, ó, o item 2.2.1 vai falar sobre o papel, o formato, a margem, o parágrafo e o espaçamento. E aí vem todo o texto aqui, a gente não precisa ler todo ele agora nesse vídeo, obviamente. Você vai pegar a parte do teu caderno de normas que te mostra como proceder e como organizar. Então, vou pegar aqui hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, ao menos duas coisas super simples aqui de mexer e a partir daí você vai tendo a ideia de como fazer, ok? Vamos pegar o item aqui de margem, quando ele fala das margens, quando ele fala do tipo de fonte e o tamanho de fonte. Então, ó, as margens devem ser para o anverso, que é a parte da frente, né, da tua folha, onde a margem esquerda e superior terão 3 centímetros e a margem direita e a inferior 2 centímetros. Para o verso, né, que é a parte de trás da tua folha, a direita e a superior 3 centímetros, a esquerda e a inferior 2 centímetros. As fontes utilizadas serão a Time New ou Arial, então você tem a opção de usar uma ou outra. O tamanho aqui será 12 para quase todo o trabalho, ele bota em negrito, inclusive a capa, com entrelinhas de 1,5. Se der tempo aqui no nosso vídeo, a gente fala um pouquinho das entrelinhas. Mas vamos fixar aqui a questão da margem, das margens, a questão do tamanho e o tipo de fonte que você vai utilizar. Então, voltemos aqui para o Word, ó. Repare. Então, quando ele fala de margens, ó, isso aqui é um documento do Word, eu tenho aqui, ó, eu não sou
professor de informática, evidentemente, então me perdoem se alguns termos ficarem aqui mal postos para aqueles que dominam bem isso. A ideia é ver na prática como é que a gente faz, né? Mas eu tenho aqui todas as indicações e as funcionalidades que esse Word ele pode me dar. Então, quando eu vou clicando aqui, ó, página inicial, inserir, desenhar, ó, cada um deles me dá uma possibilidade de mudanças aqui, certo? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, na página inicial, eu tenho algumas indicações, por exemplo, de dois dos itens que a gente vai discutir, ó. O Arial, que é o tipo de letra, o tipo de fonte que você vai usar, e o tamanho dessa letra. Só para você entender, ó, vou selecionar a introdução aqui. Se eu mudar o tamanho aqui, ó, para um tamanho como, por exemplo, 36, olha, ela fica imensa aqui. Então, lá no caderno de normas, fala em tamanho 12. Voltemos aqui na indicação, ó, eu estou em página inicial dentro do Word, o tamanho está aqui número 36, clicando na setinha eu vou escolher o número 12. Por que não mudou nada aqui quando eu escolhi? Porque eu não selecionei. Então eu volto aqui, seleciono, clico novamente, tamanho 12 e ela volta a ter o tamanho 12 que a gente havia mostrado. O tipo de fonte, que é o Arial, ele tem a ver com o modelinho, né? Com esse design, assim, essa estética com que essa fonte ficará. Reparem que quando eu clico aqui, ó, o Arial está selecionado e aqui está escrito, ó, fontes usadas recentemente. Então eu tenho usado essas fontes aqui, ó, dentre elas o Arial. Se você quiser conhecer todas, ó, todas as fontes, elas são postas aqui em ordem alfabética para você. O que o Word faz é facilitar a nossa vida, já colocando aquelas que foram recentemente utilizadas. Então, neste momento, ela já está em Arial, mas só para que você entenda, ó, vou selecionar aqui introdução novamente e vou trocar por Time New, que seria outra opção, ó, Times New Roman. Repare a diferença do item introdução para o que está escrito aqui, apresentação do tema no item 1.1, ok? Ó, selecionei, voltemos aqui, Arial, e ela está ali. Legal? É isso. Ele fala das modificações também em relação às margens. Então, a margem é essa distância que a folha tem das primeiras palavras ou das primeiras frases em relação ao lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse, superior, direito, aqui pertinho do número 5, ó, da paginação, e o inferior seria o final da página, que está aqui. Uma marcação que confunde às vezes o aluno, mas que eu particularmente gosto de colocar, é clicar neste item aqui, ó. Parece um pezinho invertido. Quando ele é clicado, aparece todas as marcações das distâncias entre palavras, letras, como a cineantropometria. Repara que apareceu um pontinho aqui, ó. Esse pontinho ele é a distância para que essas palavras não fiquem grudadas. Então eu vou aproximá-los aqui para você entender. Ó. Eu preciso dar um distanciamento entre um e o outro, que é um espaço. Feito isso, o pontinho aparece. Isso não é impresso, ele é só visual. Se você imprimir com ele deste modelo, ele não aparecerá na sua folha, tá? Se você se incomoda com ele, você pode desmarcá-lo aqui, ó. Mas nós vamos precisar dele em algum momento para que nós tenhamos a distância mostrada efetivamente para que você não erre. Por exemplo, se eu der dois espaços aqui, ó, aparecerão dois pontos, ó. E aí eu consigo perceber que eu dei uma distância maior do que eu necessitava. Então eu venho aqui e tiro, ok? Então temos aqui ó, a marcação ou sem a marcação, nos ajuda bastante. Com relação à margem, nós vamos achar aqui, ó, quando eu vou clicando no meu cabeçalho aqui, ó, eu consigo identificar várias funcionalidades, como eu havia dito. Dentre elas, eu consigo achar a minha margem. Então aqui no item ó, Layout, sigo o mouse. A primeira indicação aqui ó, é a indicação das margens. Clicando na setinha, ela vai me mostrar várias possibilidades já padronizadas. E aqui embaixo eu tenho o item personalizado. Então vamos lá, ó. Eu vou voltar no caderno de normas para que a gente resgate aqui a informação. Ó. Caderno de normas, ele diz que a margem para a parte frontal, né, para o anverso, a parte da frente da folha,
ele quer uma margem esquerda e a margem superior de 3 centímetros. E ele quer a margem direita e inferior de 2 centímetros. Então, 3 para a esquerda e superior, 2 para a direita e inferior. Voltemos aqui no trabalho. Então, eu tenho aqui ó, a parte superior, a margem esquerda, né? Ele precisa que ambas tenham 3 centímetros. Então, eu volto aqui, ó, perdão, margem personalizada, superior com 3. O que ele vai chamar de direita, aqui no Word ele está chamando de interna, que já está com 3. Depois a parte inferior e externa, que seria inferior e a direita, com 2 centímetros. Nesse caso o documento já está padronizado. Eu vou só modificar aqui para que vocês percebam a diferença. Ó. Vamos pegar aqui a parte esquerda, o que ele está chamando de interna, que já está com 3. Vamos botar um número mais absurdo aqui. Ó. Vamos botar aqui um 15 aqui, ó. 15.4. Se eu der um OK, ó, olha o que vai acontecer. Olha o espaço entre o canto da página, né? Se eu fosse imprimir desse jeito, iria ficar esse espaço todo em branco aqui, ó, e o texto ele foi achatado aqui em relação esquerda-direita. Né? Então, ó, vamos voltar aqui, ó, margem personalizada, onde ele aparece aqui com 15.4. Vou retomar aqui, vamos retomar aqui para um número menor. Vou botar um 6 para você acompanhar de novo. Ó. Repara. E agora sim eu vou voltar para o nosso 3 ali. Ó. Margens personalizadas. Ele quer um 3 redondo aqui, ó. Aí você deve estar se perguntando, por que esses números, né? Por que a esquerda, por exemplo, está maior do que a direita, que só tem 2? Se você lembrar de ter visto um livro, ou mesmo já um TCC aí que foi disponibilizado nas bibliotecas, você vai reparar que você olhando de frente, este lado aqui ó, é onde vem o grampo. Então eu preciso de uma margem maior aqui para que na hora que eu grampear ou fazer alguma colagem aqui na hora de colocar uma capa, ou um furo, né, se for para botar aqueles espirais, eu não atrapalhe aqui estragando o texto. Então ela fica com um espaçamento maior para o lado de cá. Ok? É isso. Né? Então as margens 3 e 2, volto aqui para você ver, o trabalho já estava formatado. Né? Inferior, lá embaixo na página com 2, e a externa ou a direita com 2 aqui também. Então 3, 3, 2, 2. Feito isso, dá o seu OK e a configuração então está posta. Legal? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente volta a trocar uma ideia sobre isso. Então, pessoal, acho que é isso, né? Um videozinho curto aí, mostrando esses 3 pontos, né? A questão do tipo de fonte, do tamanho e das margens. Acho que uma moral da história que está bem registrada, que é o momento onde eu vou até o caderno de normas, leio o que ele solicita e volto no documento do Word. Então, esse passo a passo ele é interessante. Você vai lá, vê o que se precisa e se organiza. Vai economizar uma graninha, porque no final a galera acaba muitas vezes pagando para fazer essa formatação e espero ter convencido vocês de que é de fato uma coisa relativamente simples, alguns cliques ali. Eu chamo isso de trabalho braçal, naquele momento que você não estiver fazendo uma análise, algo mais complexo em relação a outras partes do teu TCC, é o momento onde você vai organizar ali esteticamente, seguindo um caderno que já vai traz tudo prontinho, então é chegar, analisar, clicar e resolver. Legal? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, como eu já disse várias vezes, deixa aí nos comentários que a gente tenta fazer um vídeo explicando aquilo que porventura seja uma dúvida que você tem e que eu ainda não tratei aqui. Valeu, um abração.